Ô, acorda aí. Você sabia que é possível você ganhar dinheiro enquanto você dorme através da internet? E foi assim que eu tenho essas placas aqui, que significa mais de R$ 1 milhão faturados através da internet. Se você quer aprender como, clique no link na descrição a partir de agora. Pela nacionalidade do treinador, mas no caso desses últimos anos, ela tem chamado a atenção a nacionalidade. E pode ser muito em função do que a gente já conversou algumas vezes, um certo conforto, uma certa acomodação, um certo receio, uma instabilidade, que tudo isso vai fazendo com que o negócio comece a andar meio no piloto automático, entendeu? Quando chega alguém que tira o piloto automático e começa a pisar... Uma coisa que eu falei no meio dessa conversa toda, que eu vou voltar, porque é marcante, é muito marcante. O Sampaoli consegue passar para o jogador de futebol brasileiro que não precisa empatar. Entendeu? Ele tira o empate da cabeça dos caras. Ele coloca na cabeça dos caras que vamos ganhar e não se preocupe em perder. Nós vamos perder jogos, mas eu quero ganhar mais do que perder. Ele não coloca na cabeça do jogador, vamos empatar, segura o resultado. Foi isso que eu disse. Eu não falei que treinador... Eu vi exatamente isso que você disse. E nós juntos, fazendo programa com o Luxemburgo disse no Bem Amigos, por exemplo, o seguinte: de que adianta eu empatar 3 jogos, porque se eu perder 2 e ganhar 1, eu terei os mesmos 3 pontos e estarei na frente de quem empata 3, porque o primeiro critério de desempate é a vitória. Estou certo, Paulo César? O Luxemburgo não pregou isso sempre? Sempre, sempre, sempre. O medo de perder tira a vontade de ganhar, inclusive, dizia o próprio Vanderlei. Eu, inclusive, queria aproveitar, alertado pelo nosso Eudes Júnior, nosso companheiro, o Atlético Mineiro não empatou nesse Campeonato Brasileiro. Ele perdeu para o Santos, perdeu para o Internacional e perdeu para o Botafogo, que eu disse que tinha empatado com o Internacional. Na verdade, o Atlético tem 9 vitórias. Não, empatou. 9 vitórias e 3 derrotas. Agora, me parece que isso acontece muito porque o único compromisso que o Sampaoli tem é com as suas ideias e fazer o time jogar de acordo com as suas ideias. Então, assim como o Jorge Jesus, ano passado, o compromisso dele era com as suas ideias. E às vezes aqui no futebol brasileiro eu acho ótimo, mas aí a frase que você citou, que o Caio volta e meia diz, vamos fechar a casinha, não é uma frase que faça parte do vocabulário dele e como não fez parte do vocabulário do Jorge Jesus ano passado. Porque talvez a gente tenha isso, né, Ricardo? A gente tenha, ao longo do tempo, essas frases atribuídas ao Vanderlei, ditas pelo Vanderlei, não à toa fizeram do Vanderlei o melhor técnico do Brasil durante anos. E se você for fazer para quem, independentemente do período que você vê futebol, se eu for pegar a história do futebol, o Vanderlei vai estar para a minha geração, para do Galvão, para do Paulo César, para a sua, vocês dois que trabalharam com ele, o Noriega que acompanha futebol, ele vai estar lá no top 5, sem dúvida, de técnicos brasileiros de todos os tempos, sem nunca ter dirigido o Brasil numa Copa do Mundo, sem nunca ter ganhado uma Copa do Mundo. O trabalho, a ideia que ele já colocou em prática. Agora, hoje, o time dele joga com essa mesma intensidade? Não. O time dele joga com essa mesma ideia? Não. Qual é a circunstância, o motivo, a razão? Eu valorizo a importância do intercâmbio. Como é bom você ter ideias diferentes. É isso que eu ia falar. Existem formas de você ganhar, né? Não existe só uma forma, existem formas. Quando a gente elogia o Sampaoli, e eu fui ex-atleta do Vanderlei e considero ele o melhor treinador que eu tive, né? Já falei ganhou várias esse jogo aí vezes. do Ceará 2-1. Pois só que assim, a gente elogia o Sampaoli pela forma que a gente vê que o Atlético está desempenhando e o apetite que tem. Agora, isso não tira o conhecimento e a valorização do trabalho de uma carreira do Vanderlei, que é um grande treinador. Principalmente o Vanderlei. Há esse reconhecimento. Agora, nesse momento, falando em Campeonato Brasileiro, pelo que a gente vê no campo do trabalho, se o Sampaoli vai ter nesse caminho algum tipo de problema, a gente vai analisar. Hoje, o Atlético Mineiro, pelo menos a mim, agrada muito porque é um apetite, é um jogo ofensivo, ele não se acomoda, ele não espera. O Sampaoli tem um outro ponto que eu como ex-atleta... Não tem hora do cochilo no jogo, não tem hora do cochilo. E outra, ele não espera o que o adversário vai fazer. Ele faz. Ele toma a iniciativa. Isso é um ponto que... o Vanderlei tem muito isso. O Vanderlei tem essa característica. Em muitos momentos, no jogo,
em determinados jogos, ele toma E iniciativa você vê para que surpreender o adversário. o time dele, o Palmeiras, hoje, às vezes, muitas vezes, começa o jogo e começa o segundo tempo num ritmo ótimo. Mais um detalhe também que eu acho importante destacar, que é diferente, né, no Sampaoli. É o seguinte, ele suporta a pressão da imprensa. Ele é um treinador que suporta a pressão da imprensa. O ano passado, no Campeonato Paulista, quando ele chegou, que ele começou com esse esquema, ele tomou 2 goleadas durante o Campeonato Paulista. Ituano. 2 goleadas. Uma do Ituano. Acho que Botafogo. Botafogo de Ribeirão Preto. 2 goleadas. Perdeu do River do Uruguai na Sul-Americana. E foi eliminado pelo Atlético na Copa do Brasil. E não mudou a ideia dele de continuar atacando. Não é a pressão, Porque o compromisso é com a ideia, cara. Então, as críticas que ele recebia, agora recebe muito menos, porque nós somos mais acostumados com a ideia dele. As críticas que ele recebia o ano passado, de é louco, tem que fechar um pouco, não pode ser assim, passou batido para ele. E ele foi chegar em segundo lugar do Campeonato Brasileiro e foi eliminado na semifinal do Paulista, massacrando o Corinthians, perdeu nos pênaltis. com o Cássio pegando tudo que existe e perdeu nos pênaltis. Então, assim, ele tem muita coisa diferente do treinador brasileiro, sabe? Ele tem muita coisa diferente. Isso não significa que os treinadores brasileiros são piores ou melhores que ele. É um jeito de jogar bom de ver. Jeito de jogar e jeito de suportar a pressão que o treinador brasileiro sofre com isso, sofre. Fala, Caio. Gente, nós estamos falando todos a mesma coisa. Eu também sou admirador da capacidade de trabalho dele, de como rapidamente ele coloca o time dele para jogar da forma que ele quer. Eu prefiro só aguardar um pouco mais para ver se essa sequência, nós temos 13 jogos, faltam 25 jogos para terminar o Campeonato Brasileiro. Então eu prefiro ter um pouco mais de cautela para aguardar um pouquinho o andamento das coisas. Mas acho ele um técnico excepcional, acho que ele tem uma filosofia diferenciada mesmo, mas eu prefiro esperar um pouquinho, é só isso. E não acho que o fato de que momentaneamente entre os 4, 3 estejam à frente, ou que 2 chegaram nas 2 primeiras posições sendo estrangeiros, de que nós tenhamos uma falência de capacidade dos técnicos brasileiros, porque quantas vezes, ou nos títulos seguidos do Muricy de Campeonato Brasileiro, ou nos tantos títulos do Luxemburgo. Ô, Kleber, essa sua expressão... Não, é com o Casagrande. É com o Casagrande aqui. Meio sarcástica. Era com o Casagrande. Era com o Casagrande aqui. Era com o Casagrande aqui. Não era com você, não. O que eu estou dizendo é o seguinte. O que eu estou dizendo é que também tínhamos técnicos estrangeiros naqueles outros momentos. É tudo uma questão de circunstância e de momento. Admiro demais o trabalho do Sampaoli. Achei excepcional o trabalho do Jorge Jesus, mas o principal trabalho que ele fez na vida foi nesse ano no Flamengo. Foi o principal trabalho que ele fez na vida, em toda a carreira dele. Foi o principal resultado que ele teve em toda a carreira dele. Veja o elenco que ele tinha no time do Flamengo. E não acho que os técnicos brasileiros estejam antiquados ou superados. É só isso. O Renato é super elogiado por todos nós aqui. Sim. Quantas vezes o Renato? Eu elogio o Renato sempre. E só para te dizer que a expressão que eu estava fazendo era que eu com o Casagrande aqui não tinha nada a ver com você, porque não ia ser sarcástico fora do ar se eu fosse discordar da sua opinião. Como neste caso eu discordo um pouco da opinião, mas não você seria... Sim, claro. Total direito de discordar. Claro. Mas não seria na imagem escondida, porque eu acho que exatamente acho isso. Os brasileiros são bons treinadores. Tanto é assim, os três times que imagino possam ser campeões, acima dos outros, os que você citou, Palmeiras, Flamengo e Atlético, por uma série de fatores. Por coincidência, o técnico que é estrangeiro do Flamengo está sendo até hoje colocado em dúvida. Agora que ele parece estar pegando o negócio. Então, por quê? O Palmeiras tem um técnico e um elenco. O Flamengo tem um elenco e um técnico que está começando a usar esse elenco. E o Atlético tem um treinador e um elenco que estão fazendo bacana. Agora, o Internacional... Veja como eu concordo com você, Kleber. Veja como eu concordo com você. Eu não acho que o técnico do Flamengo tenha mostrado serviço até agora para ser colocado sequer perto
da capacidade demonstrada pelo São Paulo. Claro que não. Sequer perto. Claro que não. Porque o próprio Jesus que você falou foi para o Benfica, chegou lá, foi comemorada a chegada dele, foi jogar a eliminatória da Liga e dançou. Jogo único. Dançou. Vai jogar Posso falar uma coisa importante? A segunda liga. Posso falar uma coisa importante? São Paulo, se você estiver vendo o programa, não vai me quebrar. Não vai me quebrar. Não briga com ninguém. Não vai me quebrar. Fala, Caio, pra gente ir pro intervalo. Não, eu só acho que faltou acrescentar só uma coisinha nessa discussão toda, que é uma coisa que eu bato nessa tecla há muito tempo, que o Jesus tinha o ano passado e que o São Paulo também tem em todos os lugares por onde ele dirige. Trabalho de movimentos ofensivos. Ele me chamou muito a atenção a fala do Marinho, quando ele foi nosso convidado a semana passada, que eu falei, era uma pergunta do Losetti, eu completei e o Marinho falou assim, eu vou resumir, eu corria, o Sampaoli me posicionou e me ensinou a pensar o futebol de uma maneira diferente. Então, ele tem mecanismos para ganhar o jogo, movimentação, lateral por fora, lateral por dentro, inversão de jogo, atacar o espaço, que muitas vezes a gente não vê em alguns treinadores aqui no Brasil. Isso. Agora, a nossa falta de, como é que chama? Repertório ofensivo. Repertório ofensivo. Mas, defasagem de conhecimento. Uma coisa que eu acho importantíssima e que tanto o Jesus teve como o Sampaoli está tendo é a estrutura do departamento de futebol. Claro. Ele tem ótimas ideias, ele tem ótimos conceitos de jogo, mecanismos para ganhar o jogo, repertório, mas o Flamengo foi lá e trouxe os melhores para fazer aquilo. O Galo está vindo e está atacando o mercado por conta da agressividade do Alexandre Matos e porque tem um parceiro financeiro que te permite olhar o mercado e falar, eu quero. Aí é do jogo, não tem. Mas no Santos ele conseguiu sem tudo isso ano passado. Pois é, o Galvão, você falou que... Como é que você... O Santos tinha elenco? Não, o Santos contratou alguns jogadores. O Santos contratou. Alguns, por exemplo, a maior contratação da história do Santos foi um pedido dele, ele nunca botou para jogar, foi o Cueva. A gente passou a temporada inteira falando que se o Santos tivesse mais elenco, teria brigado pelo título. Não, exatamente, mas nós também esquecemos de dizer que aquele Santos contratou dentro das possibilidades. Sim. E aí vai mérito de quem contrata, dele, porque quando contratou o Soteldo, ninguém conhecia. E eu cansei de ouvir gente falando assim, vocês estão brincando? Ele não vai conseguir chutar uma bola desse tamaninho. Quantas pessoas falaram isso? Mas assim, agora, ele levou o Uribe, ele levou o Cueva, e eventualmente, assim, quem que você tem? Eu só posso te oferecer o Uribe. Também não é que acerta todas. A pior cartada do São Paulo... Ele não tinha como concorrer com o Palmeiras e com o Flamengo em termos de orçamento. Não, claro que não. A pior cartada do São Paulo foi o Cueva. Em 2 anos de Brasil foi contratar o Cueva. Aquilo ali foi um erro. Pessoal... Defesa do isolamento. O presidente do Supremo, Maranhão, apresenta regras do isolamento obrigatório em São Luís. O Ceará decidiu mudar. O Grande São Paulo vai fechar ruas e avenidas para forçar moradores a ficar em casa. Como você pode provocar eu comprei o curso Drop na Prática do Arthur Diniz e foi um curso muito, mas muito objetivo. Graças a Deus eu consegui sair do zero como afiliado e hoje já tenho a minha própria estrutura montada. Incrível, muito obrigada, Arthur, por você e toda a sua equipe pelo conteúdo de valor. Tudo que eu tenho hoje, graças a Deus, um curso sensacional que mudou minha vida, minha expectativa de vida, um curso que ensina você a sair do zero. Ajudou a abrir a minha mente em relação ao dropship e ao mundo em si digital. Esse mês já abri minha loja, hoje no dia 3 saiu a primeira venda. O que vale mesmo é você ter um mentor, você ter uma pessoa que realmente tenha resultado. Foca nesse cara que ele realmente entrega um conteúdo de valor.